Olá, meus irmãos, aqui estou eu mais uma vez, Arano Silva de Oliveira, e hoje nós vamos falar sobre o efeito do pecado. O conceito a respeito do pecado na vida da igreja, na vida do homem, já não existe mais, porque a igreja moderna, ela já não tem mais medo. O homem também já não tem mais medo, já não tem mais temor pelo efeito que o pecado traz para a vida do homem, porque esses já fazem conceitos, já criam filosofias, leis que certamente escondem o seu próprio pecado da presença de Deus, porque a única coisa que te impede de entrar na presença de Deus é o pecado. E o homem, ele cria leis, ele cria conceitos, filosofias que esconde isso dele, esconde isso de Deus. Mas nós sabemos que nada pode esconder da presença de Deus. Deus está vendo tudo. E o homem, ele fica escondendo isso. Porque Deus, ele quer nos abençoar. Deus, ele quer muito abençoar o homem. Ele quer ouvir oração. Ele quer ver todos os seus filhos bem. Só que o pecado é uma barreira que impede que o homem esteja na presença de Deus. O pecado não permite que o homem esteja na presença de Deus. Vamos continuar. Citando o exemplo, lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2, diz assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Então, o pecado é uma barreira que impede que o homem esteja na presença de Deus. Só que o pecado está sempre ali no meio, que não deixa que Deus consiga chegar à presença do homem, e nem que o homem chegue à presença de Deus, porque Deus é santo, é imaculado. Deus, ele é tão puro, tão limpo, que o pecado não tem eficácia nenhuma contra Deus. Que o homem chegue à presença de Deus, porque Deus é santo, é imaculado. Deus, ele é tão puro, tão limpo, que o pecado não tem eficácia nenhuma contra Deus. Você sabe qual o alimento? Você sabe qual o combustível? Qual o que mantém as labaredas do fogo, do inferno acesas? Você sabe aquilo que deixa as colunas do inferno de pé? São os nossos pecados. Os nossos pecados são aquilo que dá autoridade ao inimigo de nos culparmos pelos nossos pecados, porque os nossos pecados são aquilo que tira a nossa sensibilidade. O nosso pecado é aquilo que tira o nosso temor, é o que tira a nossa comunhão com Deus. O tamanho do poder do pecado é enorme, é muito grande, porque o pecado, ele faz pesar na vida daquele que segue, naquele que busca, naquele que se entrega de corpo e alma a Deus. Esse sim é o servo certo, porque o pecado, ele traz um pesar tão grande na vida do homem, que ele traz esse pesar e te deixa desconfortável na presença de Deus. Porque lá quando Pedro, citando Pedro como exemplo, quando Jesus chega-se a Pedro, Pedro diz: Senhor, afasta-te de mim, pois sou pecador. Por que Pedro disse isso? Porque a presença de Jesus é santa, é imaculada. A presença de Jesus naquele momento trouxe um pesar pelo pecado de Pedro, porque Pedro reconheceu que ele é pecador e pediu para que Jesus se retirasse da presença dele, porque ele teve um pesar pelo pecado dele. O pecado, como eu estou dizendo, é tão poderoso, tão grandioso, que lá no início, lá no Éden, quando na criação,
Quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu a Deus, que foi o primeiro pecado, o que aconteceu? O pecado entrou na vida do homem e desorganizou tudo. Tudo que era perfeito, criado por Deus, o pecado entrou e desorganizou tudo. Desde as galáxias até o homem, o animal e o inseto. Tamanho poder e a eficácia que o pecado tem na vida do homem. Citando também outro exemplo que Jesus falava. Citando outro exemplo bíblico. Lá em Ezequiel capítulo 18, versículo 4, diz assim: Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. E toda alma que pecar, essa morrerá. Você está vendo o poder que o pecado tem? Deus, ele não aceita o pecado de forma nenhuma. Porque ele quer que os seus filhos sejam perfeitos. Ele quer que os seus filhos, os teus seguidores, os teus servos, os teus amigos sejam seguidores fiéis a Ele e não filhos imperfeitos, pecadores. Mas ainda assim, Deus nos ama. Tem uma coisa que pode combater o pecado a nosso favor. Uma coisa, que é o sangue de Jesus. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 4, diz assim: Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. O sangue de Jesus é a única coisa que pode te retirar da presença do pecado. Quando você clama pelo sangue de Jesus e pede para que Deus possa te perdoar pelos seus pecados, para que Ele passe do sangue de Jesus em você, para que você se torne puro de novo, você se livrou do pecado. Jesus, Ele manda, Ele ordena que nós retiramos de nossas... Se o teu olho direito faz pecar, arranca-o. É melhor entrar no céu sem um olho do que com os dois descer ao inferno. Se a tua mão direita faz pecar, arranca-a. É melhor entrar no céu sem uma mão do que com as duas descer ao inferno. Porque o salário do pecado é a morte. Quantos receberão o seu salário após o término desse vídeo? O pecado, infelizmente, tem um poder consumidor nas nossas vidas. É uma coisa que, infelizmente, é horrível na vida do homem. Meu irmão, pensa bem antes de pecar, tá bom? Pense muito bem antes de pecar. Bom, fique com Deus, que Deus te abençoe hoje, sempre, amanhã, todos os dias.